Eu, na verdade, mudei um título um pouquinho, tá? Eu coloquei um título mais arrojado, assim, triagem auditiva neonatal, como e por quê, né? Então, assim, eu sou professora do departamento de otorrino, da FAMED, da URGS, né? E eu atualmente sou coordenadora do ambulatório de surdez infantil. Então, toda a parte da avaliação de criança e tratamento de criança atualmente fica sobre a minha responsabilidade. Então, é o que eu tenho mais trabalhado hoje em dia, tanto em termos de pesquisa, como em termos de assistência também. Então, assim, para situar vocês, assim, a audição é um dos nossos primeiros sentidos, né? Então, é através da audição que o feto vai ter contato com a voz, e isso já acontece na nona semana de gestação, né? Isso já acontece no momento em que aquela criança, aquele feto, aquela criança que está sendo gerada, ela começa já a perceber os barulhos do próprio corpo da mãe, né? O batimento cardíaco, os barulhos do intestino, e mais adiante passa a perceber não só a voz materna, mas como todos os sons que o cercam, né, que cercam aquela criança, né, os sons do ambiente. Então, se a gente for imaginar que é um sentido tão primitivo, tão primórdio, né, já na nona semana de gestação, esse ser, né, que vai se desenvolver e vai nascer, ele já tem essa sensibilidade. Imagina quanto tempo que a gente às vezes perde em função de diagnóstico, né, então isso eu sempre gosto de falar isso para a gente situar quando a gente pensa assim, olha, a criança precisa ser tratada no momento do nascimento, a gente tem que imaginar que esse sentido já está desenvolvido já com 9 semanas de gestação, né? Então, tem muitos outros meses aí que a gente está com essa perda desse sentido. E por que que a gente deve triar? Eu acho que a primeira questão que a gente coloca é por que a gente precisa triar? Primeiro, porque a prevalência de perda auditiva ela é muito grande, né? Ela é muito maior do que as doenças que são triadas pelo teste do pezinho. Então, é mais prevalente do que a fissura labiopalatina, é mais prevalente que a anemia falciforme, é mais prevalente que a fenilcetonúria. Então, isso faz, pela sua grande prevalência, com que a perda auditiva deva ser triada, né? Então, a gente imagina uma prevalência de 30 a 50 para cada 10 mil, ou 3 a 5 para cada 1.000 crianças, né, que nascem. A outra questão que leva à necessidade de triar é o impacto que isso tem, né? A gente sabe que uma criança com síndrome de Down precisa de um diagnóstico precoce pelas questões que envolvem, né? Uma criança, por exemplo, com fenilcetonúria precisa de um tratamento inicial logo, para que ela consiga desenvolver, e a mesma coisa acontece em relação à audição. O que a gente sabe é que quanto mais tardio for o tratamento das crianças com perda auditiva, esse impacto, né, muitas vezes não se consegue recuperar em longo prazo, né? Então, esse gráfico mostra que as crianças que foram tratadas, né, crianças com perda auditiva que foram tratadas antes dos 6 meses de idade e depois dos 6 meses de idade, elas continuam com uma diferença no tamanho do vocabulário, e essa diferença, ela vai se mantendo e vai se mantendo até os 3 anos de idade, né? A gente estava até no congresso, agora que a gente foi em Washington, que eu estava brincando que eu estou numa palestra super interessante ali do último dia, que mostra que as crianças, mesmo tratadas, muitas vezes não conseguem chegar às crianças normo-ouvintes, né? Então, no momento em que eu cada vez demoro mais para instituir o tratamento, maior vai ser esse gap entre as crianças que foram tratadas precocemente e as que não foram, e às vezes a gente não consegue nem chegar a esse patamar em que a gente gostaria, né? E outra coisa que a gente fala em relação às crianças, e que é uma verdade, né? O Faísca que tem um monte de filho, que nem eu, a criança, ela aprende
não só com a questão da voz que é direcionada para ela, mas sim com a voz incidental, né? Às vezes está falando com o marido no banco da frente, os crianças estão escutando tudo no banco de trás, né? E a gente está achando que está ali sussurrando, dando assim, uma conversa, pois é, porque a escola é isso, mãe, o que está falando aí da minha escola, né? Tá tentando dar uma, né? Isso sempre acontece. E a gente sabe que as crianças, elas aprendem muito com essa voz incidental, né? Com essa conversa em voz baixa que acontece ao redor dela, né? E não necessariamente só com a voz que é direcionada para ela. Então, a gente sabe que uma criança, por exemplo, que tem uma perda auditiva de 40 dB, ela está percebendo 50% da fala que está ao redor dela, né? E isso vai ter um impacto, né? Isso eu costumo falar com os meus pacientes, principalmente as crianças que têm perda auditiva, às vezes leve, que a questão da protetização na criança não é uma decisão dela, né? Isso é uma decisão dos pais e dos profissionais que estão envolvidos. Então, sim, né? Qualquer criança com perda auditiva, qualquer perda em criança é candidato à protetização, é candidata à amplificação para que a gente tenha limiares normais. Aí eu brinco, bom, depois que for adolescente, se revoltar com o mundo e quiser tirar os aparelhos, bom, aí é uma outra história, mas até lá, né, até quando a gente brinca, até enquanto estiver morando na minha casa, no meu teto, com meu dinheiro, vai usar o aparelho auditivo. E é engraçado como às vezes as crianças têm se adaptam tão melhores aos aparelhos auditivos que os próprios pais que estão em volta dela, né? Então, às vezes, os pais têm muito mais dificuldade de colocar o aparelho, de fazer com que a criança use, do que a própria criança em usar, né? Porque ela se beneficia daquele som, ela vê que percebe os outros sons que estão no ambiente, e isso faz com que isso seja uma coisa importante para ela, né? Então, quando a gente fala de criança, às vezes, muitas vezes a gente está lidando com preconceito dos próprios pais em relação à perda auditiva e uso do aparelho auditivo. E, além disso, a gente tem outra coisa que é muito importante, a gente tem ausência de sinais precoces, né? Eu brinco com os meus residentes, a perda auditiva, ela não tem rosto, ela não tem cara, né? É diferente de uma criança que nasce com fenda palatina, é diferente de uma criança que nasce com síndrome de Down. Na perda auditiva, essas crianças, na grande maioria das vezes, elas são normais, né? Tem desenvolvimento normal, elas sorriem, elas interagem com os pais de outras formas que não as formas verbais, né? Então, ela faz um sorriso social, ela fixa o olhar, ela acompanha os pais. Isso porque a gente vai ver aqui, isso aqui foi um trabalho que a gente publicou recentemente na Revista Brasileira, que mostra que, assim, ó, a perda genética sindrômica associada a alguma síndrome ocorre em 8% dos pacientes, né? E as intercorrências perinatais, que muitas vezes vêm com atrasos de desenvolvimento, alterações centrais, aqui são uma pequena parte, né, de toda essa gama de pacientes que são as genéticas não sindrômicas, né, que são principalmente relacionadas à conexina 26 e 30, as de causa indeterminada, em que a gente não consegue determinar qual é a razão, mas que provavelmente se deve a questões genéticas e provavelmente também ao citomegalovírus, que a gente tem ainda dificuldade de diagnóstico no nosso meio, malformações de orelha interna, infecções neonatais. Então, vocês vejam que a grande maioria das crianças que têm perda auditiva não tem nenhum outro sinal dessa perda, a não ser a questão realmente de um teste alterado de rastreamento, né? Então, a gente sabe que essas crianças provavelmente iriam ser diagnosticadas só com 1 ano e meio, 2 anos de idade, quando essas crianças tivessem algum atraso de linguagem. Mas talvez a grande questão, eu acho, que envolve a necessidade de rastreamento é que hoje a gente tem possibilidade de tratamento. Porque não adianta nada a gente rastrear e fazer o diagnóstico da perda auditiva em crianças recém-nascidas se a gente não tem nada a oferecer, né? Então, o que a gente vê é que hoje em dia a gente não tem só os aparelhos auditivos convencionais, né? Mas a gente tem as próteses osteocoradas, que a gente utiliza muito hoje em dia para as crianças com agenesia de conduta e malformações de orelha externa, mas talvez a principal razão para o rastreamento
é a questão do implante coclear. A gente imagina hoje, eu fico pensando, nem sou tão velha assim, mas há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha essa tecnologia entre a gente, né? E quando ela começou a existir, os resultados também não eram tão bons como a gente tem hoje em dia, né? Então, sem dúvida, o implante coclear foi talvez a grande razão para que a gente faça o rastreamento auditivo neonatal, né? Que se faça a triagem auditiva. Porque hoje em dia são pouquíssimas as crianças em que a gente não consegue oferecer nenhum tipo de tratamento. Né? Então, no momento em que eu tenho uma doença que é potencialmente tratável e eu preciso, né, eu tenho um tempo determinado para que essa doença seja tratada, tá aí a razão de um rastreamento durante o período neonatal. Claro, qual é o objetivo da triagem, né? A triagem não existe simplesmente só para a gente detectar as crianças que têm perda das crianças que não têm, né? O objetivo da triagem é principalmente que o diagnóstico da perda auditiva seja realizado até os 3 meses de idade, que a habilitação, ou seja, que o uso de aparelhos auditivos ocorra até os 6 meses de idade, e o implante coclear preferencialmente até os 2 anos de idade. A gente sabe que agora já as novas diretrizes nos Estados Unidos têm diminuindo ainda mais esse período, né, esse tempo, e estipulando para que o diagnóstico seja feito até um mês, que a triagem até o mês de idade, a habilitação auditiva até os 2 meses, e o tratamento, o diagnóstico até os 2 meses, e o tratamento até os 3, né? Então, eu preciso que a triagem seja realizada durante esse primeiro mês de vida, né? Isso se refere ao teste e o reteste, que o diagnóstico seja feito ao redor dos 2 meses, e que aos 3 meses de idade essa criança esteja usando aparelhos auditivos. Isso é uma coisa que eu comento com os meus pacientes, principalmente os de consultório. Parece uma coisa estranha uma criança de 3 meses, né, de 6 meses usando aparelho auditivo, né? Mas esse é o primeiro objetivo, esse é o objetivo fundamental de um sentido que já começa com 9 semanas de gestação, né, que já passou ali 6 meses, né, de perda, que isso aconteça o mais brevemente possível. Bom, e em relação ao implante coclear, a gente sabe que quanto mais precoce, melhor. Claro que aí a gente envolve duas questões. Primeiro, a segurança no diagnóstico, né? Então, para a gente fazer um tratamento, um implante coclear precoce, a gente tem que ter segurança que realmente aquela criança tem uma perda profunda e que ela não tem resposta com os aparelhos convencionais. Então, isso é o primeiro limitador, né? Enquanto que os outros, né, em questão de perda sanguínea e tal, em cirurgiões experientes, acredito que seja uma coisa que isso seja facilmente contornável, né? Não seja um grande problema, né? Mas eu acho que o maior empecilho mesmo é que tu tenha certeza de que realmente há uma perda auditiva profunda naquela criança e que o implante coclear esteja indicado. Nesse momento, eu acho que quanto mais cedo, de novo, quanto mais cedo essa criança tiver acesso aos sons, não só os sons fortes, mas os sons fracos, melhor. Né? Então, vocês imaginam que no momento em que uma criança nasce, há uma corrida contra o tempo, né? Então, eu preciso fazer a triagem, eu preciso ver o resultado dessa triagem, eu preciso fazer com que o tratamento seja realizado no tempo hábil, porque senão, de nada adianta. Né? E vocês vão ver por quê. Agora eu vou apresentar os outros slides para vocês que a gente vai começar a discutir. Bom, e quando avaliar? Sempre, né? Eu adoro fazer essa pergunta das questões de prova dos meus acadêmicos. Quando é que a gente faz triagem auditiva neonatal? Sempre, sempre e em qualquer criança. Claro que eu vou ter os indicadores de risco para deficiência auditiva, né? Que são principalmente a permanência em UTI, ventilação mecânica, drogas ototóxicas, hiperbilirrubina com sanguínea transfusão, anóxia, né? Peso inferior a 1.500 gramas, nascimento pré-termo, as doenças infecciosas congênitas, né? A gente hoje em dia não tem mais casos de rubéola, né? Então, a rubéola praticamente com a vacinação foi erradicada, mas a gente ainda tem muitos casos, principalmente de citomegalovírus, né? Que acaba sendo o grande vilão atualmente das questões infecciosas, questões de meningite,
traumatismo craniano, enfim. Então, essas crianças, por que eu preciso saber das questões de fatores de risco? Não porque isso vai determinar se eu necessito ou não triar, eu vou triar todo mundo, mas a forma com que eu vou triar vai ser diferente nas crianças com risco. Por quê? Porque principalmente nessas crianças que têm anóxia, hiperurbilemia com sanguíneo transfusão, drogas ototóxicas, permanência por UTI, enfim, são crianças que têm maior risco para neuropatia auditiva. Então, nesses casos, o ideal é que eu trie essas crianças de risco através de beratriagem e não através de otoemissão. Então, isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, assim, primeira coisa, nasceu uma criança, tá? Nasceu uma criança lá no hospital de clínicas. Essa criança nasceu, o ideal é que ela faça a triagem auditiva antes de nascer, antes de sair da maternidade. É engraçado que, por exemplo, quando os meus filhos nasceram, o Francisco está com 10 anos, a Antônia com 8. Não se realizava a triagem auditiva neonatal dentro da universidade, dentro do hospital particular, né, de convênios, o melhor hospital de Porto Alegre em que os meus filhos nasceram, né? Então, não se fazia isso por convênio, né? Teria que se fazer depois numa clínica e fazer isso pelo convênio mais adiante, né? Então, como isso mudou nessa questão? Talvez os hospitais públicos hoje, dentro de Porto Alegre, façam ainda melhor e de uma forma mais abrangente do que os próprios hospitais privados, né? Então, o que que a gente faz? Primeiro se identifica, faz a criança, vê a criança e tenta fazer esse teste antes da criança ter alta, que isso vai ser 24 horas depois que a criança nasce. Se a criança tiver, se não tiver fatores de risco para deficiência auditiva, eu posso tranquilamente fazer esse teste através de emissões otoacústicas, né? Vocês viram ali, vocês estavam na discussão de caso, a emissão otoacústica é um exame super fácil. Se essa criança passar, eu preciso fazer um acompanhamento, né? Na verdade, eu preciso orientar essa criança e essa mãe de que eu posso ter uma perda auditiva, apesar de ter um teste que me diga que essa criança está escutando bem. Quando eu tenho falha das emissões otoacústicas, eu posso fazer um reteste, né, com a própria emissão otoacústica e passar logo para o diagnóstico, ou eu posso ainda fazer um reteste com beratriagem. No nosso ambulatório, se a criança falha nas emissões otoacústicas, no clínicas, né, a gente faz o reteste com beratriagem, e se essa criança falha, ela já vai para o diagnóstico. O que que a gente sabe? Principalmente no serviço público, quanto mais vezes essa criança e essa família tiverem que vir para a reavaliação, em algum momento ela vai falhar, né? Vai falhar do tipo, não vou aparecer, né? Então, assim, quanto mais a gente precisar de repetição, maior a chance que essa criança não venha para o diagnóstico, que é o mais importante, né? Então, essa aqui é a emissão otoacústica, é um exame super fácil, é tranquilo, a criança pode fazer mamando, ali vai estar mamando, não tem problema, não precisa ser dormindo, a criança não precisa estar tão quieta, ela tem uma alta sensibilidade, o que é ótimo para um teste de rastreamento, então eu preciso que a criança, posso até não ter uma especificidade tão alta, quer dizer, tem várias crianças que falham nas emissões otoacústicas que não têm perda auditiva, né? Mas agora, as crianças que têm perda auditiva dificilmente vão passar nas emissões otoacústicas. Então, é um exame muito sensível e tem uma especificidade boa. Então, exame fácil de fazer, barato, né? Identifica perdas a partir de 30, 40 dB. A grande questão das emissões é que ela vai ver só o funcionamento coclear. Todo o resto da via auditiva não vai ser avaliada nessas crianças, né? Então, nos casos de neuropatia auditiva, esses que acabam sendo os casos piores em termos de rastreamento com emissão otoacústica. Bom, se a criança tem fator de risco, o ideal é que eu faça a triagem já com beratriagem, né? Se essa criança falhar, se faz o reteste com beratriagem, ou eu posso simplesmente já vir para o diagnóstico através do bera diagnóstico, né? Se a criança passa e ela não tem risco, ela pode fazer só um acompanhamento. Agora, se a criança passa, né, e tem riscos, a gente faz o monitoramento, quer dizer, se tenta fazer audiometrias ou testes periodicamente nessas crianças,
para que a gente tenha certeza de que não tem nada errado com a questão auditiva, tá? Então, aqui de novo, né? O que que a gente fez no nosso ambulatório, lá dentro do Clínicas, né? Dentro do SUS, para que a gente conseguisse fazer um esquema em que as coisas funcionassem, né? O que que a gente percebeu? No momento em que a gente tinha que vir, que o paciente tinha que vir para o otorrino pedir o Bera diagnóstico, e depois voltar para o Bera, com o Bera diagnóstico para o otorrino, para ele dar o resultado, isso fazia com que a criança se perdesse em algum desses momentos, né? E a gente aí estava perdendo as crianças que falharam na triagem e no reteste, né? E muitas vezes falhavam no diagnóstico. Então, o que que a gente fez? A gente tem um protocolo lá dentro do Clínicas em que a criança nasce, faz a triagem auditiva neonatal, né? Se tem fator de risco, faz com bera-triagem, se não tem fator de risco, faz com emissão autoacústica. No reteste, todos fazem com bera-triagem, que isso diminui ainda mais, né, a chance de ter que fazer um bera-diagnóstico, né, porque o exame é mais específico, então a gente faz todos com bera-triagem, e nas crianças que falham ainda no bera-triagem, elas vão por uma consulta com o otorrino, que pede já naquele mesmo dia um bera-diagnóstico, e o otorrino vai ver naquele mesmo dia o resultado, né? Então, ela vai voltar ao hospital mais uma vez, né? A terceira vez. Na verdade, ela já estava no hospital para realizar o rastreamento, volta no hospital para fazer o reteste, e volta no hospital para fazer o diagnóstico e receber o diagnóstico, e em caso de perda auditiva, já ser encaminhado para a regulação e para ganhar aparelho auditivo, né? E mesmo assim, a gente sabe que tem várias crianças que acabam não vindo em alguma dessas etapas, né, ainda. Então, o bera-triagem, ele é um exame que ele é melhor, né, em questão de sensibilidade e especificidade, né, principalmente na especificidade, a gente sabe que se uma criança falha no bera-triagem, provavelmente tem uma perda auditiva, né, então, por quê? Porque não tem tanta interferência do mecônio, né, do líquido amniótico dentro da orelha, porque a emissão autoacústica, qualquer coisa que esteja, até mesmo um condutinho mais fininho, já faz com que essa criança fale, né, no teste de emissão autoacústica. O grande problema só do bera-triagem é que ele depende da maturação das vias auditivas centrais. Então, em crianças, em recém-nascidos prematuros, principalmente, podem haver alguns exames falsos positivos, mas isso não é o problema, né? Porque a gente vai fazer o bera-diagnóstico nessas crianças, e aí depois já vai tranquilizar a família e a mãe, né? O grande problema da triagem é quando o exame dá normal e a criança tem perda auditiva, como vocês vão ver mais a seguir. Bom, e aí, como é que é o meu diagnóstico, né? Essa é uma grande questão, eu acho que é uma questão de grande debate ainda. Na nossa rotina, a gente ainda faz frequência específica. Dentro do clínicas, a gente muitas vezes faz potencial evocado de estado estável, por ser mais rápido e por ser, e como a gente tem muita demanda, é um exame que é mais rápido, a criança não precisa ficar dormindo tanto tempo, e acaba sendo uma alternativa para frequência específica. Em todos os casos, a gente acaba fazendo a audiometria infantil também. Claro que o PAT por tone burst, frequência específica, é um exame extremamente demorado, né? Eu mesmo faço, muitas vezes adoro fazer eletrofisiologia, adoro acompanhar a eletrofisiologia. Então, imagina, a gente fazer 500, 1.000, 2.000 e 4.000, mais a integridade em todas, nas duas orelhas, né? Muitas vezes, quando vem alterado, fazer ainda via óssea, então é um exame que muitas vezes leva 2 horas. Né? Claro que quando uma criança tem até 3 meses de vida, 2 meses de vida, é um exame que é possível de ser feito, né? Agora, em crianças maiores, é muito difícil que a gente consiga fazer sem a necessidade de sedação, né? E uma coisa que eu sempre. Aí vem um estado estável, né, que veio, né, e tem mudado os protocolos, tem ficado cada vez mais confiável, a ponto de muitos lugares já adotarem como uma alternativa, né, para frequência específica, com a grande vantagem que, dependendo do equipamento, né, eu consigo fazer nas duas orelhas ao mesmo tempo, então é um exame que duraria 2 horas, acaba durando em torno de 30 minutos, nem isso, né? E também não é tão examinador dependente como é a frequência específica. O que eu acho mais importante
Esses dias eu estava no ambulatório, e com essa questão de pandemia aconteceu muito disso, né, de crianças que falharam na triagem, a criança falhou na triagem, veio para fazer BERA diagnóstico. E os residentes me passando casos, bom, mas que idade que tem o paciente? Bom, agora está com 2 anos. Bom, com 2 anos a gente não vai mais fazer BERA triagem, né? Ele veio para não vai vir mais fazer o BERA diagnóstico. Com 2 anos ele vai fazer a audiometria. Então, isso que é o importante que a gente saiba também, qual é o exame adequado para qual faixa etária, né? Até os 6 meses de idade, sem dúvida, o BERA diagnóstico, frequência específica, ou até mesmo estado estável, são o padrão ouro. É ali que a gente vai se basear, né? Em compensação, a partir disso, né, principalmente a partir de 1 ano de idade, o que a gente vai se basear é na audiometria, né? Então, por isso que é muito importante que a gente tenha uma equipe que esteja acostumada, que esteja treinada para audiometria infantil, né? Porque isso é muito mais, muitas vezes nos dá muito mais informação do que o próprio BERA, né? Em questão de atenção, em questão de comportamento, em questão do que essa criança entende, se ela tem vontade de escutar ou não, né? Se ela presta atenção no som, isso são outras informações que o BERA muitas vezes não nos dá, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha em consideração. A outra questão, que esses dias eu até comentei com o Faísca, que eu estava discutindo até com o Marcelo Pisa a respeito disso, é que a gente tem uma tendência de repetir muitos exames, né? E o BERA, hoje em dia, o BERA diagnóstico, se feito através de frequência específica, ou até mesmo de estado estável, é um exame extremamente fidedigno, exame extremamente confiável, né? Dificilmente uma criança que não tenha resposta no PA de frequência específica e não tenha, claro, não seja prematura ou tenha alterações neurológicas, ela vai apresentar uma resposta mais adiante, né? Então, às vezes a gente tem sempre aquele receio, bom, deu BERA aqui alterado, eu vou repetir porque talvez ele mude. Isso é raríssimo de acontecer, principalmente em crianças sem outros fatores de risco para neuropatia auditiva. E hoje em dia a gente tem como fazer diagnóstico de neuropatia auditiva já nesse momento, né, através da pesquisa de microfonismo coclear, a ausência de resposta no BERA, através mesmo de as emissões otoacústicas. Então, eu me sinto hoje em dia com a equipe que eu trabalho muito tranquila em estabelecer um diagnóstico precoce através desses exames, né? Claro, tudo complementado pela audiometria também infantil, e também pelo acompanhamento com a fonoterapeuta, que eu acho que isso é essencial, né? A resposta ao aparelho auditivo é essencial. Bom, e aí a gente tem, deixa eu botar vocês aqui, que vocês estão bem em cima do que eu estou apresentando, deixa eu trazer para cá. Bom, então quais são, e claro que quando eu tenho um programa de triagem auditiva neonatal, eu preciso de indicadores de qualidade. E talvez isso seja o mais difícil da gente conseguir, né? Não basta eu ter um programa de triagem auditiva, eu preciso pelo menos avaliar 95% dos recém-nascidos e no primeiro mês de vida. Então, isso significa eu ter uma equipe que trabalhe todos os dias, inclusive sábado, domingos e feriados. E se eu não trabalhar domingos e feriados, que pelo menos eu tenha uma agenda para avaliar essas crianças em outro momento, né? Então, não é uma coisa assim tão fácil de se estabelecer. Eu tenho que ter no máximo 4% dos bebês selecionados para diagnóstico. Então, a cada 100 crianças que eu trio, 4 vão ir para diagnóstico. Isso aí acaba sendo uma tarefa muito tranquila da gente abraçar dentro do próprio hospital, né? Então, dentro do clínicas, todas as crianças que nascem acabam sendo diagnosticadas por nós. O nosso talvez maior problema dentro de Porto Alegre, enfim, é que só são 2 lugares que se realiza o diagnóstico através do BERA, né? Então, muitas crianças que nascem em outros hospitais da cidade acabam demorando para fazer o diagnóstico e não conseguem esse encaminhamento, né? Eu tenho que fazer o atendimento diagnóstico de pelo menos 90% desses bebês, né? E aí vem o outro problema, fazer com que essas crianças venham para o teste e reteste e também para o exame diagnóstico, né? E esse diagnóstico de perda auditiva vai acontecer em 1 a 3% desses recém-nascidos.
eu preciso também estabelecer que a prótese auditiva seja utilizada já um mês após a realização do diagnóstico. Isso é uma coisa, assim, que a gente às vezes fica pensando, né, em relação ao serviço público, como as coisas às vezes são meio burras, né, às vezes são meio burras, é meio contraditório, né, geralmente são meio burras, né. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que não nasceu em Porto Alegre, mas Porto Alegre é meu hospital de referência para alta complexidade, essa criança nasceu em uma cidade do lado, ali, Gravataí. Ela veio de Gravataí para dentro do Hospital de Clínicas, na UTI neonatal, para ter o tratamento adequado para as questões, as intercorrências perinatais que aquela criança teve. E ela acabou fazendo a triagem dentro do hospital e acabou fazendo o diagnóstico de perda auditiva dentro do hospital. Agora, eu não posso regular aquela criança para dentro do Hospital de Clínicas. Como ela nasceu em Guaíba, quem é responsável por isso é a Secretaria de Saúde da cidade dele, né? Então, ela vai ter que voltar para a Secretaria de Saúde dele e ir lá receber um encaminhamento para ganhar prótese auditiva em algum lugar do estado, que não necessariamente o dono do hospital onde ela fez o diagnóstico, né? Então, essas burocracias são que muitas vezes atrasam o tratamento dessas crianças, né? Lá no Clínicas, a gente já tem uma regra de que a gente acaba ligando para a Secretaria de Saúde, a gente já tem uma via direta com a Secretaria, olha, tem uma criança aqui que eu preciso regular, que precisa de aparelho auditivo, e eu preciso que isso seja logo. Porque se isso não acontece, não tem nenhum sentido eu gastar todo o dinheiro que eu gasto na triagem auditiva neonatal. Se eu não tiver o meu resultado final, não adianta nada eu fazer a triagem, né? Eu preciso que essa criança já esteja com uso de prótese um mês após a realização e que essa habilitação aconteça até os 6 meses de vida. E aí, a gente conversando, eu, Faez, lá em Washington, a gente estava comentando da questão de cobertura e eu encontrei isso para te mostrar, Faez. Olha só, aqui está a taxa de cobertura estimada, né, da triagem auditiva neonatal no SUS, né, de 2008 a 2019. A gente vê que tem um incremento na taxa de cobertura, mas vocês vejam que a média de taxa de cobertura é aqui em torno de 35%, né, de todas as crianças que nascem, 35% dessas crianças são submetidas à triagem auditiva neonatal. Não estou nem falando do resto que não veio para diagnóstico e das outras perdas que a gente tem. Estou falando criança que é realizada a triagem auditiva neonatal. Mas aqui, olha só aqui, como faz diferença, né, a região que a gente está. Aqui, quando a gente pega o norte, em 2019, essa abrangência foi de 22,2%, tá? Na centro-oeste, melhor, 31,8%. E não é querer me gabar, mas aqui no sul a gente está melhor, ó, em torno de 70% de triagem, né? Claro, longe do ideal, mas ainda muito melhor, né? E aí eu fico dizendo, vou me gabar para vocês, mas agora eu vou mostrar uns outros dados para vocês que são dados mais assustadores, tá? Então a gente tem aqui 70% de triagem atualmente. Então, realmente o nosso estado é um estado que investe em triagem, as crianças são triadas. Esse aqui é um trabalho que a gente publicou agora esse ano, no Jornal de Pediatria, em que a gente pergunta, será que a triagem auditiva neonatal realmente impacta, né, no tempo de tratamento da surdez? Então, a gente avaliou 135 pacientes do nosso ambulatório que vieram para tratamento de surdez, e a gente viu que, olha, 76,5 realizaram a triagem neonatal, né, um dado muito bom, e a gente, quando eu estava comentando com o Faías, fez, olha, mas as crianças quase não triam, eu disse, não, Faías, lá em Porto Alegre, lá no sul, a gente tria, olha aqui, 76,5% de triagem. Agora, quando a gente observou a diferença entre as crianças que foram submetidas à triagem, sim, ó, elas tiveram uma idade, na primeira consulta conosco, muito menor do que as crianças que não tiveram a triagem, o tempo de tratamento do uso de aparelho auditivo também foi menor do que as crianças que não realizaram triagem, e a, a idade de implante coclear, no dia do implante coclear, também foi menor do que as crianças que não foram submetidas à triagem. Mas a média da idade de início do tratamento com 76% das crianças triadas foi de 2 anos.
né? Quer dizer, eu estou triando 76%, mas eu continuo tratando com 2 anos de idade, né? E a média de implante coclear de 2,8 anos. O que que acontece? Não importa só ter a triagem. Eu posso fazer a triagem, mas assim, como é que o pediatra está interpretando essa informação, né? E mais, quem é que está olhando essa informação? Como é que são os centros que estão fazendo o diagnóstico? Essas crianças muitas vezes entram na fila das crianças que têm perda auditiva para ganhar aparelho para fazer diagnóstico, quer dizer, a fila é a mesma para fazer o diagnóstico. Então, o que que adianta eu ter triagem auditiva se eu não tenho um lugar que consiga fazer um mera frequência específica, um estado estável decente, dentro do sistema? Então, o que vocês podem ver que sim, que há um impacto da triagem, mas ao mesmo tempo a gente ainda, mesmo triando 76%, a gente continua muito longe do ideal, né, do que a gente gostaria, né, apesar disso. Por quê? Porque aí falta a perna do diagnóstico e porque muitas vezes as crianças ficam repetindo exames, isso vocês devem ver aí também, faz de fazer bera uma vez, depois faz bera de novo, faz um bera num centro que não sabe fazer bem, as respostas não são confiáveis, aí tu tem que repetir o exame, aí a criança já está maior, aí a criança já não dorme, aí volta para outro dia para completar o exame, e assim vai. Às vezes, para a realização do diagnóstico, eu levo 2, 3 meses nessa função, né? E então a gente tem que capacitar os centros para conseguir fazer um diagnóstico de certeza e precoce, né? Mas aí eu trago um outro dado mais alarmante ainda para vocês, é que dos 102 pacientes com surdez que fizeram triagem, desses 102 pacientes, 20% deles passaram na triagem. Fizeram e passaram, né? Bom, foram triados com emissões, mas é o que acontece na grande maioria dos centros. Foram triados com emissões. E aí a gente tem alguns problemas. Primeiro, pode ter sido neuropatia auditiva, mas vocês se lembram lá que a neuropatia auditiva eram só 2% dos casos, 2, 3%. Não é tão prevalente assim. Mas a gente tem síndromes genéticas, até próprias questões genéticas, até a própria conexina pode dar perdas auditivas mais tardias. E aí vem a grande questão, que é o citomegalovírus, que talvez seja o grande vilão, né? Essas crianças, às vezes, nascem assintomáticas, passam na triagem auditiva neonatal com emissão, e essas crianças vão desenvolver perda auditiva nos primeiros 2 anos de vida, tá? E aí, o grande problema das crianças que passaram nas emissões é que isso praticamente é um atestado de saúde auditiva, né? Então, quer dizer, como é que foi as tuas emissões? Ah, passou aqui, passou na triagem auditiva? Não precisa se preocupar com a audição, né? Não precisa. E a gente esquece que nossos exames são falhos. Então, vocês imaginem aqui, as crianças que passaram na triagem, né, elas chegaram no centro de tratamento mais tarde do que as crianças que não passaram no teste, né? Ainda chegaram, a idade de início de tratamento foi ainda maior e a idade de implante maior. Quer dizer, se, se eu passo na triagem, eu tenho perda auditiva, vai ser muito pior do que eu não ter feito triagem, né? Então, assim, se eu fiz e passei, eu vou, porque aí vai ser o pediatra que vai reforçar que está tudo bem, vai ser, as crianças têm atraso, é a pandemia que está atrasando, né, as crianças, não há uma necessidade de investigar, né, esses atrasos, essas questões, e nem de monitorizar a audição. Então, por isso que é super importante que, além de triar, a gente oriente as famílias de que precisa monitorizar. Precisa sempre, mesmo que o exame vier normal, precisa saber como é que é o desenvolvimento auditivo e precisa acompanhar. Porque isso aí não é certificado de que está tudo bem. Bom, e aí a gente precisa ter o grau. Faias, me conta como é que está meu tempo, eu já tô meio perdida aqui, eu fico falando e não paro mais. Tícia, você fique à vontade. Você tem 1 hora. Ó, você, Tá, eu não você, sei. você já usou 39 minutos, mas tá tão interessante, eu quero que você fique
tenha liberdade para seguir adiante Não, até mas que eu eu... quero discutir com vocês, não vou me seguir muito, porque a gente vai conversar ainda sobre isso. Bom, Ótimo, então, ótimo. assim, na avaliação auditiva, eu preciso saber o grau da perda auditiva, né? E isso é que é a grande questão do Bera diagnóstico, né? Do Bera frequência específica, ele vai me dar a perda e vai me dar o grau. E isso é fundamental. Crianças com perda auditiva profunda, isso é sinônimo de implante coclear, né? A gente às vezes tem aquela tendência, vamos botar aparelho, vamos ver. Claro, eu coloco o aparelho, faço fonoterapia e tal, mas eu já sei que essa criança vai para implante coclear, não tem dúvida, né? Então, isso é importante que a gente saiba. De novo, os limiares com aparelho auditivo, ganho de inserção aqui, que é uma coisa que é super importante, né? Eu vi vocês falando sobre isso, e é muito importante que a gente tenha esses parâmetros de quanto que está chegando de informação, de quanto que está chegando dentro da orelha, né? De quanto que aquela criança está aproveitando isso. E isso é mais importante para as crianças, aquelas limítrofes, né? Que nem vocês estavam comentando, aquelas crianças que têm uma perda severa, profunda, que estão bem ali com limiares de aparelho auditivo, mas que não conseguem desenvolver fala, né? Essas crianças, muitas vezes a gente vê um ganho de inserção aquém do que a gente gostaria, apesar dos limiares estarem mais ou menos bem, né? Então, esses parâmetros hoje em dia a gente tem crianças que a gente avalia muito mais cuidadosamente, né? E que a gente acaba indicando implante porque a gente percebe que mesmo com os aparelhos convencionais, com fonoterapia, com tudo, elas não estão conseguindo discriminar aquilo que a gente gostaria, né? Então, isso é super importante, a discriminação sonora. A gente costuma usar sempre aparelhos auditivos em crianças, sempre, né? E começar a fonoterapia precocemente, né? A gente tem crianças que começaram fonoterapia com 3 meses, com 4 meses, com 5 meses, e é tão interessante quanto essas crianças conseguem, né, desenvolver e quantos pais ficam empoderados e habilitados para poder perceber a resposta daquelas crianças, né? Eu tenho um paciente que vocês vão ver, que foi a criança talvez a menor que a gente implantou no nosso meio, né? E a história dessa criança é uma história muito interessante, assim, o pai médico e falhou, a criança falhou no teste da orelhinha quando nasceu, fez o reteste, também falhou, sem nenhum fator de risco para perda auditiva, falhou por emissão, repetiu a emissão, falhou, fez um Bera na clínica em que o pai trabalhava, e a amiga do pai até achou que tinha algumas ondas ali, mas achou melhor não tomar aquela decisão e acabaram encaminhando para mim, a criança veio para diagnóstico, tá? Já no momento em que chegou no diagnóstico para mim, ela apresentava ausência de resposta na frequência específica em todas as frequências, e um estado estável também com perda profunda, tá? A emissão ausente bilateral. Naquele momento, a gente já fez teste com o aparelho auditivo e aquela criança começou fonoterapia. Ela devia ter o quê? 2 meses de idade, 3 meses de idade. E o pai, né, depois de 1 mês, 2 meses, os pais vieram e disseram assim, não, ela escuta, porque eu faço pá, 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 o pai com aquela voz grave, né, intensa, forte, e a criança respondia sim, ela respondia a sons fortes, mas ela não respondia aos sons fracos, que são os necessários para ela poder desenvolver a linguagem. Então, ela continuou fazendo fonoterapia, tomografia, tudo normal, e chegou com 4 meses, o pai me perguntou, tá, Letícia, ela não tem ganho com o aparelho auditivo, né? Vocês estão me mostrando, eu estou conseguindo perceber que ela responde só a minha voz, quando eu faço pá, 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 ela responde, mas quando a gente fala mais baixo, ela não responde e não nos olha. Eu disse, sim, ela não responde. E ele me disse, ela é candidata a implante. É, ela é candidata a implante. E ele me perguntou, tá, e aí? O que a gente está esperando? Está esperando o quê? Né? Eu digo, está esperando ter 9 quilos, está esperando ter 1 ano, né? Está esperando ter uma experiência em cirurgia que eu já tenho, né? Então, aquela foi uma pergunta que realmente veio, assim, naquele momento, e a gente decidiu fazer o implante nela com 5 meses, e foi uma cirurgia super tranquila, né? Para quem já drenou mastoidites em crianças com 3, 5, 6 meses, né? Em que tem pus por tudo, cheio de secreção, enfim, aquele não foi realmente uma das minhas maiores, maiores dificuldades cirúrgicas, né? E aqui eu queria mostrar para vocês o vídeo dessa criança 2 meses depois, né?
Mas antes disso, a gente tem que ver quais são os passos desse para o sucesso, né? Quais são os passos? Primeiro, eu acho que essencialmente é realizar triagem. E realizar a triagem em todas as crianças. Eu acho que sim, a gente tem que batalhar para que isso seja aumentado dentro do nosso país, né? Mas não adianta nada a gente ter triagem se a gente não ter quem avalie esse resultado e que encaminhe para um diagnóstico apropriado, né? Então, a gente tem que respeitar esse fluxograma de investigação, realizar adequadamente os exames diagnósticos, eles precisam ser bem realizados e não precisam ser repetidos, né? Eu acho que a grande questão é aquela, né? Daqui a pouco tu faz um diagnóstico e fica repetindo, até que um dia, esperando talvez a chance de que aquilo mudar, né? Eu estava comentando isso com Pisa, Pisa me disse, tem um livro, uma vez eu vi lá que tinha uma criança que falhou nas emissões e fez um Bera diagnóstico e depois de não sei quanto tempo apareceram as ondas. Está, Pisa, esse caso tem mais de 20 anos. Eu mesmo já sei desse caso. Agora, quantos tu diagnosticasse que mudou depois, que tinha ausência de onda, essas ondas apareceram depois? A gente tem que ver que a gente hoje tem mecanismos, tem equipamentos muito melhores do que a gente tinha anos atrás. E que a sensibilidade, a especificidade dos nossos exames são muito melhores. A gente tem que acreditar nos exames que a gente faz. Eu acredito muito porque muitas vezes eu estou do lado da fono lá fazendo também, a gente faz junto, né? E depois faz o estado estável para ter, mas a gente tem que acreditar nesses exames que a gente está tendo. E mais ainda, tem que acreditar nas nossas audiologistas e fonoterapeutas que põem o aparelho auditivo em crianças pequenas e que conseguem perceber o rendimento disso. Isso não é uma coisa impossível, né? Isso é uma coisa que a gente consegue perceber muito rapidamente, né? Então, só precisa ter treino e pessoas que estejam capacitadas para fazer isso. Então, na dúvida, encaminha para quem sabe, né? Isso eu acho que talvez seja o grande problema, assim, as pessoas ficam retendo os pacientes e não encaminham para os centros que têm capacidade de fazer esse diagnóstico e resolver o problema, né? Quando a perda for profunda, a gente tem que sempre já pensar no implante bilateral, e tem que ter contatos, né? Contatos que nem a gente tem, né? Que a gente cada vez tem mais contatos entre nós, mas também tem que ter contatos dentro da nossa própria rede, né? Quem trabalha no sistema público tem que ter contatos, né? Eu sempre me coloco à disposição da rede em que eu sou referência para que a gente consiga discutir os casos, encaminhar isso o mais brevemente possível. E aqui eu quero mostrar para vocês essa minha pacientinha, que agora está com 6 meses e pouco, e que fez implante com 5 meses. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá bem que ela tem uma baita mãe, né? Mas vocês estão conseguindo escutar? A mãe pode pegar aqui? Estamos sim, Letícia. Se você quiser aumentar um pouquinho o volume do seu computador. Sempre acho que tem. E... Ela parece gostar muito do Mas assim, vocês imaginam uma criança de 6 meses tendo esse tipo? Claro, é uma criança que faz fonoterapia desde os 3, né? E que foi acostumada com sons fortes. Quer dizer, o pai fazia isso com pá, 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 ah. Então, quando ela tem um implante, consegue responder com uma voz mais suave, mais fraca, ela tem essa percepção já, né? E assim, e a resposta para 2 meses pós-implante é uma coisa assim maravilhosa, assim, que a gente às vezes não tem em crianças mais velhas. Então, gente, o que eu queria
trazer de mensagem, assim, para vocês hoje, assim, ó, eu super acredito na triagem. Eu acho que é um campo que a gente tem muito ainda para desenvolver dentro do país que a gente vive, não só na rede pública, mas também na rede privada, né. A gente muitas vezes faz os exames, como a falha é uma coisa extremamente rara, né, quer dizer, tu vai criar 100 crianças para uma falhar, né. Talvez essa uma quem me falava isso muito foi a Doris Lewis, que ele falava assim: "Talvez essa uma passe, né, essa uma porque tu tá tanto fazendo tanto, 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 o pediatra tá vendo tanto, tanto esses exames, talvez aquela uma passou e se foi, e aquela uma que tu precisava repetir, aquela uma que tu precisava orientar", né. A gente tem essa questão ainda, né, de ter ainda muitos pacientes que a gente vê dentro do consultório, principalmente o sistema público, que as crianças falharam no teste da orelhinha e que ninguém viu, e que a mãe começou a perceber o atraso, e aí que foram parar no diagnóstico, né, ainda existe isso, né. E eu acho que mais do que isso, é toda a rede de diagnóstico que a gente tem que ter e de um caminhamento para tratamento precoce. Porque se a gente continuar tendo triagem e continuar implantando as crianças com 3 anos de idade, a gente pode também desistir da triagem, né, quer dizer, não vai fazer muita diferença triar ou não triar, a gente continua fazendo o diagnóstico tardio. Então acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito ainda, e eu acho super interessante essas discussões, eu acho que eu e Faísca vamos discutir bastante isso lá no em São Paulo, né, tô louca para a gente se encontrar de novo, e porque eu sempre aprendo muito com vocês, contigo principalmente, Faísca, é sempre tão bom ter essas trocas de experiência, né. Letícia, nossa, que aula fantástica. Queria te passar aqui a transmitir os elogios dos alunos da pós, ó, todo mundo te elogiando, uma excelente aula, todo mundo gostou muito, aliás, eu adorei, viu, Letícia? Muito obrigado. Ah, Eu queria fazer uns comentários, eu achei super interessante. Assim, eu fiquei impressionado. Eu não imaginava que no Sul, vocês já, agora em 2019, já tivessem 70% de cobertura da triagem auditiva neonatal. E eu imaginava já que aqui no Centro-Oeste estaríamos em torno dos 30%. Mas, assim, eu fico muito feliz por vocês e, ao mesmo tempo, motivado a fazer com que a gente alcance logo os 90%. sim. Sim, e feliz por vocês já estarem acima de 70%. E assim, eu acho que não há caminho outro que não essa rede de diagnóstico. Nós sermos capazes de, em contato com a Sociedade Brasileira de Pediatria, Conselho Federal de Fonoaudiologia, a gente se conectar em prol da triagem auditiva neonatal. Porque, aliás, eu achei super bacana você ter publicado agora, em 2022, esse seu artigo sobre triagem auditiva neonatal na revista da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu acho que Sim, esse é o caminho. É lá que, eu acho que a ponte a ser construída é essa aí, entre a otorrinolaringologia, a otologia, com os próprios otorrinolaringologistas, que muitas vezes são a causa também dessa falha nossa, são o próprio médico otorrinolaringologista que ainda não entendeu da importância da triagem auditiva neonatal e que seja feita no tempo ideal, e conectando pediatria, conectando todas as outras áreas médicas e paramédicas em prol das nossas crianças. Eu fiquei super feliz, Letícia, de ver tua criança implantada com 5 meses de idade. Fiquei super top, adorei. Fonoterapia desde os 3 meses de vida. Assim, isso é o que a gente tem que fazer. o que a gente tem que fazer, Faísca. É Eu igual fico o pai virou para você, Letícia. O pai virou para você e falou assim, sim, então já está decidido. Minha filha tem surdez profunda mesmo? Tem.
Então, o que que a Vai gente falar está... com o cirurgião, Saías. Vai falar para o cirurgião que, olha, não tá funcionando. Tá, e aí? O que tu vai fazer? Né? Ele é cirurgião de cabeça e pescoço, tu imagina. Tem uma clínica. E diz assim, tá, Letícia, tu tá me dizendo que não tá, eu tô vendo que não tem ganho com isso. E agora? Me diz quais Eu são achei super legal ele virar para você e falar assim, então, vamos... tá certo. Tá E olha que certo. legal. E eu gostei demais da tua aula. Você falou tanta coisa bacana naqueles primeiros slides sobre a questão do desenvolvimento intraútero da audição, a partir da 9ª semana de gestação. Então, ou seja, na verdade, o atraso é maior do que a gente sabe, maior do que a gente pensa. Muito maior, né? Tu pensa ali, a gente já tem ali, ó. Fala desde útero, mas ela não está ouvindo. Não está ouvindo já ali, né? São 6 meses ali, já começa 6 meses de atraso, né? Então, assim, tu já pensa nessa questão toda que vai vir de um atraso de 6 meses que vai se acrescentando, né? De mais e mais coisas que a gente acaba fazendo, né? E eu acho que o grande problema, Faias, é a questão diagnóstica, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que dificulta, né? Porque tem poucos centros que fazem. E ali a gente estava vendo, não sei onde é que foi, que o PISA mesmo estava comentando a questão dos exames serem muito demorados, de se pagar pouco, então acho que são lugares, são centros, então, que as pessoas já não têm interesse de aprender a fazer um exame que leve 2 horas, ou se não tem o dinheiro para comprar um equipamento que custe 100 mil reais, para fazer um exame em menos tempo, né? Quanto tempo isso vai se pagar, né? Então, essas questões todas, e fora o sistema público, então, que tu não consegue nem pessoas capacitadas para fazer um exame desses, e nem equipamento que possa fazer isso de uma maneira mais fácil. Então, nosso grande problema hoje em dia, no Sul, pelo menos, é a capacidade de fazer o diagnóstico precoce, né? Hoje em dia, claro, é que assim, quando a gente mistura, eu acho que tu tem muito disso, assim, quando tu consegue fazer a coisa no privado, né, tu consegue ter um nível de excelência, tu consegue trabalhar de um jeito em que tu não consegue. Toda vez que hoje eu tento, das coisas que eu desenvolvi na minha clínica privada, fica um abismo em relação às questões de saúde pública que eu fico. E olha que eu estou dentro do hospital de clínicas, né? Que é a referência dentro do Sul e é uma ilha em termos de tecnologia, de pessoas, enfim. Né? Então, tu imagina nos outros lugares públicos em que a gente tá vivendo, sabe? Isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, porque eu queria que os meus pacientes do sistema público, eu queria que, quando a gente fala né, de igualdade entre todos, né, não é tanto pela raça, não é tanto pela cor, é pela questão de ter a possibilidade de acesso, né? É isso que eu acho que a gente deveria, que todo mundo tivesse a mesma possibilidade de acesso ao mesmo tipo de exame, ao mesmo tipo de período de tratamento, né? Lá no Sul eu consegui acabar com a fila de implante coclear, quer dizer, criança não tem mais fila para isso. Nós ainda elas dependem dos outros para dizer, olha, realmente precisa de implante. E aí elas continuam chegando para mim. E aí vem a questão da sociedade de pediatria, né? Tu sabe que na pandemia teve uma resolução da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Otorrino e Otologia, dizendo que não seria que não estaria indicado o diagnóstico através de exames eletrofisiológicos durante a pandemia, né? Tanto é que teve uma resolução que foi publicada em todos esses setores, e lá no Clínicas a gente fez uma reunião entre a pediatria, eu, como a parte da otorrino e o pessoal da fono, dizendo que a gente ia continuar fazendo os exames diagnósticos. Mas que coisa mais sem nexo. É. E depois não houve até hoje nenhuma publicação do contrário, né? Dizendo, olha, gente, não, o COVID, Culpa. porque o COVID não, o risco de uma criança ter um COVID, uma criança pequena ter um COVID, ter alguma complicação, é muito menor do que o risco dela não ter, né? E depois a gente fez alguns trabalhos, até que foram bem elogiados no GICA, mostrando o nosso trabalho durante a pandemia, que a gente não parou, e mostrando quantos pais estavam satisfeitos. Eu disse assim, bom, foi 2, eu digo assim, podia ter sido o oposto, né? Todo mundo morreu, da família morreu, matei 3, 4 vô, e aí a gente queria o nosso coro, né? Mas, né?
mas talvez uma coisa mais negacionista, não, olha, é seguro para as crianças. Então, a gente continuou prosseguindo dentro disso, dentro do SUS, e foi uma coisa que foi muito recompensadora, assim, a gente continuou com a mesma média de idade, assim. Mas eu acho que a gente tem que rever como sociedade brasileira, enfim, os nossos resultados de implante do SUS. Realmente não são iguais aos do sistema privado, a gente está muito Não, longe. muito longe. A diferença é muito grande. Letícia, eu queria te passar umas perguntas, ó. Sim. A Carolina Cardoso e Monique Barreto são professores, a Carolina Cardoso é nossa supervisora do nosso Centro de Implante Coclear e a Monique Barreto é professora de fonoaudiologia. Elas falaram, olha, nós trabalhamos na rede pública aqui no Distrito Federal e o nosso índice de falta no reteste é grande. Não temos busca ativa, ou seja, mostrando realmente, confirmando o quanto a gente tem para melhorar nessa parte. Aí a gente, deixa eu ver aqui, ó, a gente tem uma pergunta do meu R3, do André Valente, tá te fazendo Fala, uma André pergunta. Valente. Doutora Letícia, muito boa sua aula, muito obrigado por compartilhar sua experiência conosco. Uma dúvida, na hora travou o vídeo para mim, mas o termo bera-triagem versus bera-diagnóstico é apenas pela questão de ser o reteste ou o procedimento do exame é necessariamente em Tony Burst? Ele quer saber se é diferente. O que você quis dizer com Assim, ó, bera-diagnóstico? o Bera triagem é o Bera que tu faz ali como uma triagem. Tu faz ali um clique de 40 e 30, entre 40 decibéis ali, e tem uma resposta ou passa ou falha que nem as emissões, tá? Então, é uma triagem, um exame de triagem igual. Então, a gente faz o Bera triagem nas crianças que têm fatores de risco para surdez, ou também se pode fazer no reteste, né? Isso já diminui a chance de precisar de diagnóstico depois, de bera diagnóstico depois. Se falha no teste, no reteste, vai para o bera diagnóstico. E aí o bera diagnóstico, assim, é com Thorn Bush. A gente vê muitos pacientes aqui, lá dentro do clínicas, que pedem, os pediatras pedem bera da neuro. E aí, no Bera da Neuro, vem aquele Bera clique para ver integridade em 90 dB. Aí diz, é provável perda auditiva. Aquilo não quer nos dizer nada. O Bera diagnóstico é Bera por frequência específica por tone burst. Ou um Bera estado estável, tá? Dependendo do equipamento, dependendo da confiança, enfim, tem muita gente, eu não sei as fonos que trabalham contigo aí, Faísca, o que elas acham disso aqui? É uma grande discussão aqui no Sul sobre isso, sobre se faz bera triagem, se faz bera diagnóstico com frequência específica ou se faz estado estável, como é que funciona aí para A vocês? gente faz mais estado estável, mas assim, a bera por frequência específica é formidável e é extremamente importante. Deixa eu passar direto para elas. Ó, as meninas, quer ver? A Débora, Jordana, a gente praticamente tem feito na nossa audiologia infantil, mas o estado estável, né? Sempre, não é? Quem mais da audiologia está aí? Ó, Monique, pode falar, Juliana Cavalcante, são todos da audiologia. Boa noite, doutor Faísca. Boa noite, meninas, boa noite. Boa noite. Por conta realmente da questão do tempo de exame, acaba que a gente faz o estado estável. Foi o que foi apresentado pela doutora Letícia, que a frequência específica acaba demandando um tempo maior aí de sono do paciente, então a gente opta realmente pelo estado estável. Eu acho que é uma grande alternativa. Eu acho que dependendo ainda da marca do equipamento, acho que a gente não tem tanta segurança assim, né? Qual é o equipamento que vocês costumam usar aí? Aqui a gente usa o Evocados e o Eclipse. E vocês acham parecidos? E o Eclipse da Interacoustics, não é, Jordana? Isso. Acaba que, assim, o Eclipse, no estado estável, ele tem um padrão melhor, né? Até pela questão da praticidade, de poder fazer as duas orelhas, também de poder baixar a intensidade quando obtém resposta.
mas a gente também obtém boas respostas com o Evocados. A gente está tendo um pouquinho de dificuldade na frequência de 500 Hz, somente quando tem a questão da pesquisa por via óssea também. A gente aqui trabalha com interacústicos, e eu acho que ele sim, eu não tenho experiência com evocados, mas com interacústica é muito nítida a correlação entre frequência específica e estado estável, né? É praticamente a mesma coisa. Então, eu acho que sim, é uma grande alternativa. Eu acho que ainda há essa discussão de que frequência específica seja o padrão ouro, mas que, principalmente nos casos de perda severa profunda, a correlação é muito boa, né? Eu acho que esses exames vieram para ficar, assim, e eu acho que é um exame que sim, é um exame que não precisa tanto treinamento, assim, é um exame que já vem com o próprio algoritmo ali de se fazer, que talvez seja esse um exame que tenha que ter nas redes, né, mais distantes. Quando a gente fez o IRS lá em Porto Alegre, se lembra que a Sharon falou que lá no Canadá, por exemplo, só se usa estado estável, né? Eu acho que também, porque tu precisa mandar para um centro de referência. Ela só usa estado estável lá? É que, na verdade, como lá é um centro de referência, todo mundo já vem diagnosticado dos outros lugares, né? Então, eles usam muito estado estável. Então, eu acho que essa é uma facilidade. Eu acho que a questão do estado estável é uma forma de facilitar o diagnóstico, porque é mais fácil, é mais prático, a visualização é melhor do resultado, e não é um exame tão demorado que às vezes tu precisa remarcar e faz outro e não vem, né? Isso tudo atrapalha para que tu chega no diagnóstico no momento certo, né? Eu acho que essas questões são questões que facilitam. Muito bom. Muito Não sei se bem. não sei se eu respondi a pergunta do André Valente. André Valente. Ô, André, tá Respondeu satisfeito? sim, doutora. Muito bom. Isso, obrigado. André, muito obrigado pela pergunta. Eu fico feliz. O André sempre pergunta, está sempre É, participando. Valeu, André. obrigada, André. Queria que os meus Eu que residentes fossem agradeço assim. aí. Pô. Alguém quer fazer algum comentário? Juliana Cavalcante. Boa noite, tudo bom? Oi, boa noite, Juliana. Sou Juliana, eu estou vindo para Brasília trabalhar com o Dr. Faiez também. Todo mundo está indo para Mas Brasília trabalhar com o é, Dr. Faiez. Isso aqui, ó, eu eu não vou nem achei mais convidar ele vir mais para Porto Alegre, que eu tenho medo que as minhas fãs tudo vão para Brasília trabalhar com o Dr. Faiez. viu a parte da aula que eu achei mais interessante, Letícia, foi quando você falou sobre o diagnóstico das crianças com, por exemplo, citomegalovírus assintomático. Porque é uma realidade, a gente fez um estudo durante 4 anos, eu estava até então na USP de Ribeirão Preto, no HC da USP de Ribeirão. E a gente fez um estudo por 4 anos, junto com a Universidade do Alabama, em que a gente fez não, target é hoje, mas a gente fez a pediatria triou citomegalovírus em todos os bebês, durante 4 anos, tanto de 2 maternidades, uma de baixo risco e a outra de alto risco. E a gente encontrou 65 ou foi 68 crianças com citomegalovírus, né? Algumas assintomáticas e outras sintomáticas. E nós tivemos, se eu não me engano, 12 crianças, das 65 crianças, com perda auditiva. Sim. Algumas, inclusive, passaram na triagem e depois de 22 dias no diagnóstico tinha perda auditiva. Que a gente fez, mesmo passando na triagem, todas as crianças faziam o diagnóstico e o monitoramento. E há pouco tempo, acho que umas 3 semanas atrás, eu peguei um caso parecido com o que você falou, que é uma criança, hoje não se faz mais, hoje é um target, se falhar na triagem, faz o teste do citomegalovírus. Não falha na triagem, não faz o teste do citomegalovírus. E como E é há que pouco vocês tempo, fazem? E como é que vocês fazem isso, Juliana? Vocês fazem, falhou na triagem, vocês já fazem logo o teste, porque a gente precisa fazer naqueles 3 semanas, né? Então, isso eu acho uma coisa tão difícil, né? isso, PCR, né? A Sim, triagem é feita na maternidade ainda, né? E assim sim. que falha no prontuário eletrônico, a gente já coloca o pediatra dá alta, ele só dá alta se ele tiver o resultado da triagem, de todas as triagens. Ele não consegue dar alta no sistema sem o resultado da triagem. Então, quando ele vê falha, ele já solicita o teste de CMV, entendeu? Então, esse é o procedimento.
E foi interessante porque a gente pegou um caso em que poucos meses depois, 5, 6 meses depois, veio por queixa da mãe e o pediatra solicitou uma nova avaliação audiológica e essa criança estava com a perda auditiva. Pior de um lado do que o outro e tinha passado na triagem. Apesar da gente saber que a triagem ela tem o objetivo de triar e detectar perdas auditivas incapacitantes, que pode passar uma perda auditiva leve ou de frequências isoladas, mas era uma criança que não estava mais com perda leve. E aí fica aquela discussão se aquilo era uma questão de genética, né? Ou se não era um citomegalovírus assintomático. Por isso que eu achei muito interessante quando você falou, porque muitas vezes a gente coloca no bolo da genética ali, né? Sim, Pode ser. convicção hoje que o citomegalovírus é um grande vilão que tá em tudo, né? Até inclusive na surdez unilateral, né? A gente vê várias crianças com Exatamente. single Muitas com surdez unilateral. exatamente. E com uma Muitas. chance grande de desenvolver perda auditiva do outro lado com o passar do tempo, né? E isso é uma coisa assustadora, né? Se a gente for pensar em termos de indicar implante ou não para aquela orelha ou não. Eu acho que a questão do citomegalo é nosso grande desafio da nossa atualidade, assim, talvez mais até do que as questões genéticas que a gente acaba, né, hoje em dia a gente consegue, até dentro do próprio sistema público, ver a questão de conexina, enfim, claro, quando precisa de um painel, alguma coisa maior, já é muito mais caro, a gente já não consegue, mas o citomegalovírus, pela questão de ser progressivo, né, quer dizer, de tu poder nascer sem, e aquilo progredir nos primeiros anos de vida, né, acho que até a Sharon mostrou um desses estudos que é super clássico, que mostram que na single-side deafness, que as crianças que tinham por citomegalovírus tinham uma chance de 80% de desenvolver perda auditiva do outro lado, né. Então, a questão de se implantar precocemente essas crianças também é uma questão que é muito importante, né. Agora, triar todo mundo, não triar todo mundo, né, para o nosso sistema, que é um sistema tão pobre, né, um exame desse eu acho que custa o quê? R$ 150 cada um, né, tu vai triar quantos que vocês triaram para ter 60 crianças, né? Isso é que é a questão do custo-benefício de tudo isso, né, é uma coisa que eu ainda não tenho respostas, assim. Não tem como no mundo real triar todos os CMVs de todas as crianças. Nenhum lugar do mundo tem isso. Isso aconteceu porque era uma pesquisa que durante 4 anos se fazia, mas então o que se faz é, falhou na triagem, faz o teste do CMV, e não triar todo mundo. Mas E aí, aí Ju, perde os assintomáticos. exatamente, tu perde aqueles que falharam na triagem. E isso é a grande... Passaram na triagem. triagem. E isso talvez seja a grande questão, né? Porque assim, Por isso parece que eu achei que tão interessante quando você citou o Isso. grande vilão, o citomegalovírus, porque isso é uma realidade realmente que a gente não tem como resolver. E quando né? tu diz passou na triagem, parece que tu tá dizendo para os pais, olha, não te preocupa que tá tudo bem, Fica né? tranquilo, né? Fica tranquilo, e ficam, né? fica E aí, tranquilo. esse talvez seja o grande mal, né? Das crianças que passam, que vão desenvolver perda auditiva nos primeiros anos de vida, né? Então, essa questão é uma questão que a gente também tem que ter um melhor aconselhamento também na triagem, assim. Às vezes parece que a questão não é nem só fazer a triagem, né? Fazer a triagem, conseguir fazer o diagnóstico em tempo hábil e ainda orientar adequadamente quando falha ou quando passa, né? Aqui a gente tinha essa coisa de muitas crianças falharem no reteste. Porque a gente foi ver que as fonos, na hora de fazer a avaliação, diziam, pode ser que isso não quer dizer nada, para tranquilizar a mãe, né? Para tranquilizar, isso não quer dizer nada, pode ser que não seja nada, pode ser só líquido, mecônico e tal. Agora, a nossa questão é assim, pode ser sim, isso aí quer dizer que a criança pode ter perda auditiva, e é importante que seja tratado. Quer dizer, tu mudou o negócio, antes tu não queria assustar, agora a gente vê que tem que assustar. Tem que assustar, porque senão, de outra forma, aquilo vai passar, né? Aquilo vai passar, e tu pensas o quanto que isso, claro, quando vem um mero diagnóstico normal, que beleza, que bom, tá tranquilo, né? Mas agora, tu não ter aquilo e chegar com 2 anos de idade e ter que fazer o diagnóstico, aí isso é muito, muito pior, né? E outra coisa sobre o diagnóstico que eu achei interessante, eu acho que eu faço um pouquinho diferente de todo mundo. Eu sigo o padrão ouro Tony Burst, tá? Mas eu sigo o protocolo dos TAPELs, que é aquele protocolo que faz 500 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, né? Sempre começando pela frequência média de 2.000 Hz, porque se a criança acordar, a gente tem a principal frequência ali, que é considerada dentro do protocolo do professor Stapels e do Haidt.
E o porquê que eu sigo o Tony Burst como padrão ouro? Porque no nosso equipamento que eu trabalho até hoje, ele não tem a via óssea do estado estável. Sim. E aí, quando dá limiar aumentado, sempre tem que testar pelo menos uma via óssea, pelo menos em alguma frequência, né? E aí eu consigo definir o tipo, se é uma perda auditiva condutiva ou se é uma perda auditiva mista, que vai fazer diferença para quem vai receber esse exame. Então, por esse motivo, eu acabo considerando um padrão ouro o Tony Burst, mas não descarto o uso do estado estável, uso o estado estável muito mais no momento do monitoramento do que no primeiro diagnóstico. Então, pelo menos um Tony Burst eu gosto de fazer, e nas consultas, nos monitoramentos sequenciais, aí sim posso utilizar um estado estável para ter um monitoramento auditivo. Ai, ótimo, Ju, que bom, que boa contribuição, é legal isso, assim, para ver que, na verdade, os caminhos levam ao mesmo lugar, assim, a questão Isso, não existe um caminho só, né? não existe um caminho só, mas tem que ser um caminho confiável, né? Quer dizer, a pessoa é isso que eu gosto, sabe, Ju, de chegar assim, olha, as fonos que trabalham comigo também, olha, eu prefiro fazer assim porque eu tenho mais segurança nisso aqui. Então, assim, ótimo, se tu tem segurança, se tu tá segura no que tu vai me apresentar, eu vou estar segura também, né? E eu acho que é assim, né? Eu acho que é assim, eu preciso da tua segurança. Se tu tá segura, eu tô ótima, né? Se é assim que tu faz, e tu tá segura no que tu tá me apresentando, perfeito, né? É em ti que eu vou basear o que eu vou fazer, né? E time é isso, né? Time é a questão de um confiar no outro, né? Na hora de bater o pênalti, a gente tem que estar junto. Mas foi excelente, adorei. Ai, Foram que bom. comentários super pertinentes, reais e realmente de quem entende sobre avaliação audiológica infantil. Parabéns. Ai, obrigada, Ju. Gostei muito de participar. Temos uma última pergunta, Letícia. A nossa fellow de audiologia infantil está querendo saber da sua conduta em casos de perda unilateral. Ai, gente. Ai, poxa, vocês estão me botando. Eu vim falar de triagem auditiva, não era para falar essas coisas. Assim, Faíaz, o que eu acho? Eu falo, primeiro, eu faço uma ressonância para ver se tem nervo ou não, né? Isso assim, ó, isso já me ajuda, né? Eu digo, bom, se não tem nervo, a gente não tem nem o que falar, não tem nem o que pensar, né? Depois a gente tenta fazer alguma busca etiológica, sabe? Então, assim, por exemplo, eu peguei recentemente um paciente que tinha aqueduto vestibular alargado bilateral, uma perda unilateral. Eu vou fazer implante, sim, vou indicar, né? Teve um pacientinho esses dias que veio também com a perda unilateral, mas eu via que assim, ele fez um bera na orelha boa, que estava super bom. Quando ele voltou comigo um mês depois, já tinha uma perda em agudos e uma profunda do outro lado. Eu disse, olha, vamos investigar essa etiologia, vamos ver se é alguma coisa genética, vamos fazer um painel, né? Vamos ver a questão do citomegalo, a mãe disse que fez teste antes, vamos ver isso, ele ainda não voltou comigo. Vamos fazer exame de imagem não precisa, porque já tinha ali alguma resposta ali no bera, então já tem um nervo ali. E aí o que eu disse para eles assim, olha, se não tiver nada que me indique que possa haver progressão, né, a gente pode discutir o que fazer, né? Podemos implantar ou podemos não implantar. Agora, se tiver algum sinal, mondina, aqueduto vestibular alargado, citomegalovírus, alguma questão genética que pode progredir na outra orelha, a gente vai sim implantar a orelha ruim, né? Eu preciso me assegurar que a orelha ruim está bem, porque eu sei que a outra pode ir para as cucuia em pouco tempo, assim. Então, isso eu acho que é a minha primeira conduta hoje. O pai também era médico, ele era urologista, que nem meu marido, né? Então, eu já sei, olha aqui, eu já vou ser bem franco aqui contigo, vou dizer o seguinte, vai ter coisa que a gente vai conseguir discutir e vai ter coisa que a gente não vai discutir, né? Se assim, se tu me der algum for CMV, for aqueduto vestibular alargado, foi Mondini, foi alguma coisa genética que me diga, olha, realmente tem chance de progredir na orelha boa, que pelo que estava me mostrando o áudio, parecia já estar acontecendo, a gente vai implantar a orelha ruim logo. Agora, se não for nada disso, a gente pode conversar. E a gente vai tomar um café, eu e tu, vamos discutir os pós e contras e tal, né? Então aí a gente vai conversar sobre isso. Tudo bem, Letícia. Pois é, isso aí vai ser um dos casos que eu vou te apertar lá.
Ah, já tá me dando spoiler, que bom. Ah, eu tô muito faca na bota aqui, o pessoal do Sul tá muito assim, né? Já vi aqui. Não, eu gostei demais. Eu vou apresentar esse teu gráfico aí, que eu fiquei impressionado. Na verdade, serve de modelo para os outros estados. Isso, sabe quem é que conseguiu isso? Foi a Alice. A Alice é minha mestranda, que viu com esses dados. Eu disse assim, Alice, tá aqui a resposta do FAES, por isso que ele estava tão preocupado com a questão da triagem e a gente nem tanto, né? Porque a gente já tinha os nossos dados, já via que era em torno de 76%, e sim, há uma grande diferença. Isso aí são dados do Ministério da Saúde que ela pegou ali em relação à triagem, e são dados bem interessantes mesmo da gente discutir das diferenças regionais que a gente tem, né? Imagina Norte e Nordeste, então, o que é, né? Muito obrigado, Letícia. Eu queria te agradecer muito. É um prazer pra- sempre estar contigo. E com Foi você, com a equipe de vocês, adorei conhecer todas vocês. E o André Valente também. Muito bom ter você aqui conosco, falando de um tema tão atual e tão interessante, né? Ai, que Queria bom. agradecer, então, também a presença de todos. Eu queria pedir para os nossos fellows de otologia ficarem, os supervisores, o doutor Fernando, a doutora Thais também, que a gente vai discutir os casos aqui da semana. O restante, até quarta que vem, 7 horas da noite. Muito obrigado mais uma vez, professora Letícia. Um bom descanso Bem a todos. capaz. Nos vemos, então, no Combine. Quinta-feira. Tchau. Tchau.